Ilustres amigos do canal, tudo bem? Selic em 11,25 é indecente. O Brasil é uma sardinha no mercado mundial. E a China, nós não deveríamos nos preocupar. É sobre isso que nós vamos falar no vídeo de hoje. As visões de Rogério Xavier sobre o Brasil, sobre os Estados Unidos e sobre a China, para que você entenda para onde é que caminha o mercado mundial. Vini Invest, o canal que investe em você, grava vídeo todos os dias, inclusive nesse feriadão de terça de carnaval, e responde todas as suas dúvidas. Se você duvida, coloca aí que eu vou ter prazer em te ajudar. Se você é novo no canal, já se inscreve. E se é antigão, dá aquele super like, porque todo dia tem vídeo novo aqui. Saiu uma reportagem no final da semana passada, na quinta-feira, que antecedeu esse feriadão de carnaval, na qual Rogério Xavier, da SPX Capital, deu uma entrevista aí e ela saiu uma reportagem para o portal Money Times. E o título da reportagem é essa: Selic a 11,25 é indecente, diz Rogério Xavier, da SPX Capital. A SPX é uma gestora de recursos que atualmente conta com 60 bilhões em ativos e ela investe em ações, multimercados, private equity, crédito imobiliário, enfim, atende aí a diversos tipos de investidores. Então, tem uma certa experiência no mercado. E o Rogério Xavier é um dos dinossauros investidores aí do mercado brasileiro. Por isso, vamos entender um pouco da visão dele sobre o Brasil e também sobre as economias principais do mundo, Estados Unidos e China. Ele começa dizendo, então, que os juros de 11,25 no Brasil são indecentes. Lembrando, os juros no Brasil já vêm caindo aí há aproximadamente 6 meses. Só que ainda assim, ele diz que é indecente. E a reportagem diz assim: a estratégia do Banco Central, comandada por Roberto Campos Neto, é criticada não só por setores de governo, mas do mercado, que vê um excesso de juros na aplicação da política monetária. Em outras palavras, traduzindo para você, a nossa taxa Selic está excessivamente alta. É o que a reportagem está dizendo. E é a opinião de Rogério Xavier, um dos mais conhecidos gestores do país. Ele diz ainda: não tem necessidade, com a inflação atual em 4,5%, o BC trabalhar com juros a 11,25%. É indecente. O que ele quer traduzir aí para você? Olha, se a nossa Selic está em 11,25%, a inflação está aqui embaixo, em 4,5%, com expectativa de continuar caindo para 3,5%, não faz o menor sentido essa taxa Selic. É isso que ele chamou de indecente. Esses nossos juros em relação à inflação atual e à expectativa futura. E isso foi dado, então, essa entrevista recente para você entender. Diz mais que ele vê a estratégia da autarquia brasileira, ou seja, o nosso Banco Central, como um padrão global. É a estratégia que os bancos centrais têm perseguido, de mesmo cortando juros, ficarem ainda restritivos. Para você entender aqui a dinâmica de juros no mercado mundial, o mercado brasileiro chama aí de taxa neutra, uma taxa de juros, uma taxa Selic no Brasil que nem estimule demais a economia e traga inflação e nem fique muito baixa e faça com que a economia pare. Essa chamada taxa neutra não é uma taxa fixa, mas o mercado calcula ela entre 8% a 8,5% no Brasil. Então, o que ele está dizendo é o seguinte, é que essas taxas de juros, não só no Brasil, mas no mundo, devem continuar alta, porque é um padrão que os bancos centrais têm perseguido, de ficar mais restritivo, ou seja, mais alta do que essa taxa neutra de 8 a 8,5%, para que as economias não voltem a ter inflação. Só que para ele, considerando a inflação brasileira, é uma indecência esses juros altos desse jeito. Você concorda ou discorda da opinião dele? Quais seriam os juros que você entende que são realmente razoáveis? Escreve aí para mim. Depois de falar então da economia brasileira, dessa relação de juros e inflação,
ele deu a opinião também sobre a economia americana e ele diz que vê uma possibilidade de corte nos juros em breve. O Powell, em seu último discurso de pós-reunião, não mostra uma preocupação com uma atividade forte. Essa foi a opinião dele na semana passada. Mas segura aí. O presidente do Fed fala que os números estão bons e precisam continuar bons no caminho da meta da inflação. Ele está dizendo então, falando dos juros e de inflação lá nos Estados Unidos, dizendo que os juros estão próximos e que a inflação deve cair. Aí eu resolvi dar uma olhada primeiro na ferramenta do Fed, que há uma expectativa do mercado, tá aqui para você, ó, nessa linha cinza, de queda então da taxa de juros americana, aqui ó, predominantemente no mês de maio. Porque veja, em maio a expectativa está de 51% para queda. Só que tem um detalhe, isso daí eu peguei agora, só que há menos de 30 minutos atrás saiu essa matéria. Inflação nos Estados Unidos mantém a porta fechada para corte de juros em março. Definitivamente, em março está aqui, já está completamente fechado. 86% de chance de permanecer na mesma taxa. Em outras palavras, esse índice que saiu aqui agora só ratificou essa informação do mercado. Só que vem dizendo aqui, o primeiro dígito de 2024 ficou pouco acima das apostas de mercado. Toda vez que nós temos aí uma expectativa acima do mercado em relação à inflação, a possibilidade de corte nos juros se reduz. E diz que os dados aí não foram tão positivos assim, acima dos 2,9 das casas de análise. O resultado ficou em 3,1 para o CPI. E além disso, o núcleo da inflação, que é aquela inflação retirando então alimento e energia, também ficou acima. Em outras palavras, o dado de inflação que saiu agora, nessa terça-feira lá nos Estados Unidos, não foi muito positivo para a expectativa de corte em março. Juros em março nos Estados Unidos vão continuar como estão. Vamos ver a repercussão agora para maio. Então, esse dado aí do Rogério Xavier pode ficar um pouco prejudicado para esse corte. Mas é fato sim que corte nos juros nos Estados Unidos, no mais tardar no segundo semestre, começam lá. E aí, é bom você entender essa relação de juros do Brasil com os Estados Unidos e por que ele chamou o Brasil de uma sardinha. Ele diz, diante do cenário macroeconômico, e aí estamos olhando para fora, Estados Unidos, China, Europa, ele diz que devem melhorar com o corte de juros pelo Fed. Xavier vê o Brasil com uma sardinha. E eu coloquei essa imagem aí para você, os tubarões envoltos de sardinha, porque nós temos grandes economias, principalmente China e Estados Unidos, e aquelas outras em volta que são economias menores, entre as quais a economia brasileira. O que ele está dizendo é, o Brasil não será protagonista. Se o mundo for bem, ele vai bem. Se for mal, ele vai mal. É isso que ele está dizendo. E nesse ponto, eu concordo com Xavier, principalmente para os próximos meses. Estamos totalmente dependentes dessa volatilidade nessas duas principais economias mundiais, a americana e a chinesa. O que acontecer, o Brasil seguirá esse caminho. Ele ainda fez um elogio ao ministro da Fazenda, dizendo que é uma grata surpresa a atuação de Fernando Haddad. Agora, ele fala também do modelo chinês. Uma vez que são as duas principais economias, é importante você entender como que a chamada sardinha brasileira se comporta nesse movimento. Sobre uma das maiores economias do mundo, ele afirma que, enquanto todo mundo está lutando contra a inflação, a China está lutando contra a deflação. Isso é prova do esgotamento do modelo. Aqui uma pausa. Eu venho falando no clube de membros sobre esse modelo chinês. Crescimento populacional baixo, muito focado no mercado imobiliário que está quebrado. E agora ela está exportando deflação. A China pode ser aí uma grande preocupação. E a notícia aí do Infomoney diz isso. China espalha sua deflação pelo mundo e ajuda a derrubar preços de bens no Brasil. É por isso, então, que aqui ele está dizendo que isso pode não ser um problema.
Ele explica que no país não há mais demanda interna para bens produzidos. Ao invés de parar a produção, o governo chinês está ideologicamente mantendo o modelo ativo. O que fazer com os bens produzidos se ninguém comprará na China? Aí ela exporta, é o que ele está dizendo. Só que como lá ninguém está comprando, a economia está em deflação. Não há então uma grande demanda. E ele diz que a China não é um problema, seria uma solução. Por que isso? Ele diz: a China não é um problema para o mundo nesse momento, pois esse esgotamento do modelo ajudará a derrubar os juros do Ocidente. Em outras palavras, eu vi aqui Xavier muito tranquilo em relação à queda dos juros americanos, que na minha opinião vai acontecer, mas tão rápido assim não será. Segunda questão, ele diz então que é indecente a nossa taxa de juros, só que o Banco Central já avisou, a queda vai ser de 0,5% nas duas próximas reuniões, já deixou o mercado preparado para isso. Economia americana, ele ainda vê uma economia muito forte com a inflação controlada. Os dados não têm mostrado isso. Enfim, parece que essa volatilidade, essa instabilidade que o nosso Copom tem relatado é o que o mercado tem demonstrado. E aqui eu tento traduzir para você a opinião dos grandes gestores, dos grandes investidores. E no clube de membros eu mostro mais detalhes gráficos, informações quantitativas para que você não seja enrolado pelo mercado. Por isso eu te convido para entrar lá. Meus amigos, eu desejo um excelente fim de feriado para você nessa próxima quarta-feira e nessa noite de terça. Um abraço e até o próximo vídeo.